Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do portal. Eu sou Eveline Lessa, consultora de negócios e marketing, e hoje o nosso bate-papo é com o físico Thiago Maia. Por favor, Thiago, eu sei que a sua audiência que estiver assistindo vai te conhecer, mas a audiência do portal algumas pessoas não conhecem, então eu vou pedir para você fazer uma apresentação sua, curricular, para o pessoal saber que a gente está falando com um super especialista aí para a gente trazer assuntos muito legais, por favor. Bom, primeira coisa, eu sou um cara simples, tá? Esse negócio de ficar titulando e tal, não é muito a minha, não. Mas eu sou físico, tá? Sou engenheiro de petróleo, mestre e doutor em física nuclear, mestre e doutor em astrofísica. E sou embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial. E também, né, fui intitulado, né, por vários meios de comunicação e várias pessoas como especialista em fenômenos naturais, né? Justamente que é algo que eu sou chamado muito para televisões, rádios até, para falar sobre isso, né? Então, até mesmo fora do Brasil, já fui chamado para falar bastante coisa com relação aos fenômenos naturais. E tento dar a melhor explicação possível. O que eu conheço, eu falo que sei, o que eu não conheço, eu falo que não sei e pronto, né? É sobre isso, né? Se não sabe, tá tudo certo. Bom, pessoal, quem quiser participar com a gente, mandar pergunta, aqui embaixo tem um desenho que parece um balãozinho com uma interrogação dentro. Se vocês puderem mandar aqui, fica mais organizado, porque as mensagens vão subindo e eu posso não conseguir ler todos os comentários. Eu até estou tentando abrir aqui no computador, acho que agora eu vou conseguir abrir, estou vendo aqui pelo outro celular também, mas se vocês puderem comentar dentro da caixinha, eu agradeço. Bom, você é o cara perfeito para a gente conversar aí de vários assuntos, né? Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho desse calor intenso que a gente está passando. Eu sei que o Rio de Janeiro aí está derretendo cone, está derretendo trilho. Hoje eu vi que derreteu um trilho de um trem. Isso é possível? O que está acontecendo? Me fala um pouquinho então do calor, né? Porque quem não sabe, o Thiago é do Rio, né? Ele está lá no Rio, então conta para a gente um pouquinho dessa fase que é o verão, né? Que a gente está passando, um verão bem intenso, sensações altas, pelo menos se fala nos noticiários, né? Eu não sei de fato quanto que fica. Comenta um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Então, tivemos uma onda de calor, né? Que ela está se cessando hoje. Justamente ela está quebrando hoje, só que mesmo com ela quebrando hoje, ela ainda demora ainda a perder um pouco do efeito, né? Que essa onda de calor nada mais é do que um centro de alta pressão, no caso ali é um chamado vórtice ciclônico de alto níveis, que tanto que veio descer um pouco do Nordeste, e também um outro bloqueio oceânico, né, que é um centro de alta pressão semi-permanente, que fica mesmo na latitude ali do Sudeste, né, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tal, que às vezes ele vem se desloca um pouco mais para o Brasil. Então o que, que ele acaba fazendo? Ele acaba fazendo um bloqueio atmosférico que mesmo estando vindo frentes frias lá do sul do país, ela não chega até o sul, até o sudeste. Então ela bate nesse centro de alta pressão, fica parado, vira uma frente estacionária, chove pra cacete no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tal, até mesmo em São Paulo, né, que choveu canivete lá em São Paulo alguns dias atrás, até mesmo acho que ontem também, choveu bastante lá em São Paulo. E tudo isso é por causa dessa frente estacionária aqui, por causa dessa onda de calor, que ela bate nesse paredão, né, atmosférico e não consegue se propagar. Mas isso é normal durante o verão, tá? Você ter ondas de calor mesmo, você ter esse centro de alta pressão. E como nós estamos com o Laninha, tá? O Laninha, ele é normal diminuir um pouco a precipitação, tá? Principalmente sul e sudeste, perdão. Então, no Sudeste, né, nós temos essa questão também, né, onde que esse centro de alta pressão ele acaba se dirigindo também ali perto da Bolívia, ele desce um pouquinho e acaba também formando um baita paredão que não deixa, né, a coisa subir e às vezes pode chover lá em cima, né, porque a umidade ela entra pelo oceano mesmo, no Atlântico, né, ela vai lá por cima, zona de convergência intertropical, onde é 33% da chuva planetária, ela chove no Nordeste, chove no Norte, mas acaba não conseguindo vir nem para o Centro-Oeste, nem para o Sudeste, e às vezes para o Sul, só que o Sul está vindo frente fria de baixo. Aí, ou seja, o Centro-Oeste e o Sudeste acabou ficando encaixotado aí no meio de centro de alta pressão, ficando um calor.
Mas teve gente falando aí, né, até mídia mesmo, falando que ia ter a sensação térmica no Rio de Janeiro de 80 graus. Quando falaram isso, pena que eu estava com o pé machucado, que eu não pude fazer um vídeo na hora, que eu quase capotei aqui. Eu falei, gente, sensação de 80 graus, tá? Teria que ser uma temperatura, vamos dizer assim, de 40 graus com uma umidade de 80% para cima. E sem contar vento, tá? Isso eu estou eliminando o vento, o efeito do vento. E 80 graus de sensação térmica, que ou seja, a forma como a gente percebe o calor ou o frio, nisso daí, quando nós estamos no pico de temperatura, que é normalmente no meio da tarde, e dentro de um centro de alta pressão, aqui onde nós estamos, impossível acontecer isso aí. Porque você não teria umidade tão grande. Tanto é que a umidade máxima durante a temperatura máxima aqui no Rio ficou em 25, 30%. Então, a sensação ficou em torno de 50%, por aí. O pessoal fica falando da tabela, né? Que tem essa tabela, mas não chega, a umidade não fica tão alta para poder chegar nessa sensação. Não. Fato que é quente, a gente sente bastante calor. Mas você acha que a gente tem tido verões mais quentes nos últimos anos do que era, não sei, há 50 anos atrás? Olha, um grande problema é a nossa medição, tá? Eu costumo dizer que a medição, claro que se nós pegarmos na década de 70, por exemplo, do século passado, era uma época mais fria. Estava realmente passando por um período mais frio. Então até o pessoal falava, vai ter o Big Freeze, né? Ou seja, em vez de ser aquecimento global, era resfriamento. Mas essa questão de onda de calor tal, não quer dizer muito. Tanto é que um dos piores secas de verão para São Paulo foi em 2004, se eu não me engano, ou 2014. Nossa. Né, que tinha água suficiente, mas não tinha chuva. Porque justamente era um centro de alta pressão, não tinha núcleo de formação de nuvem. A pior seca que teve lá no Rio Paraguai, por exemplo, foi na década de 60 e 70 do século passado. Então, é muito difícil você falar assim, nunca teve, não foi um verão, nunca foi mais quente e tal. Então, dentro da era dos satélites, quando a gente pode ter maior precisão, ou seja, de 79 por aí até agora, né, 2024 foi o ano mais quente. Ponto. Tá? Agora, janeiro de 2025 já não foi tão quente quanto janeiro de 2024. Então, se existem algumas variações aí normais do clima que independem da nossa vontade. Tá? Certo. Bom, vamos entrar num assunto polêmico dos aviões, da inversão dos polos, que eu vi que esse é um negócio que te irrita bastante, que você comentou, você fez vários comentários, postagens, e todo mundo quer saber, gente, por que tem tanto avião caindo? Se é que tem tanto avião caindo, ou se a gente tem muito mais notícias hoje também, porque a gente sabe que hoje a notícia vai muito mais rápido do que há um tempo atrás, mas comparado, por exemplo, no ano passado, não lembro de ter tantas notícias sobre aviões, né, como a gente está tendo agora. Nem todos são acidentes de avião que cai, mas tem ali o avião que derrapa. Teve agora, aonde que foi? Foi no Canadá, que o avião na descida derrapou e virou, mas acho que foi por Virou, causa do gelo. Não foi uma questão ali do. Né, foi uma coisa que aconteceu. É diferente do avião. Teve aquele avião que caiu aqui em São Paulo também, de um empresário gaúcho aí. Então, comente, Thiago, abra seu coração, fale tudo que você queria falar desse assunto. Então, se a gente pegar os dados, por exemplo, por dia são aproximadamente 280 mil voos que decolam por dia. Tá? E você vê o quê? Um acidente a cada não sei quantos dias aí. Mas janeiro teve muito acidente. Sim, teve muito acidente. Isso, acidentes reportados, né? Ou seja, acidentes que geraram comoção. Então, o que a mídia faz? Ela simplesmente, um assunto que gera comoção, ela vai, joga mais. Aconteceu outro, olha lá, ó, aconteceu, pô, um acidente, um avião caiu no meio de uma avenida de São Paulo, isso é notícia. Né? Isso nunca aconteceu, pô, né? Mas, realmente, mas agora, falar que um acidente, alguma coisa assim, é relacionado
algum fenômeno climático, algum fenômeno sobrenatural, tal. Então, muitas das vezes, a maioria disso aí ou é falha de manutenção, ou até mesmo falha do piloto, algum erro de torre, né? Como, por exemplo, lá, aquele avião que se chocou com um helicóptero lá nos Estados Unidos. Ele foi uma cagada operacional, né? O helicóptero não tinha que estar voando ali, naquele momento. Pode ter sido um erro da torre, não sei. Ou próprio um erro do pessoal do E helicóptero. dizem que é o espaço aéreo mais controlado, né? Lá de Washington. Exatamente, exatamente. Mas aí aqui, por exemplo, esses aviões pequenos, bimotor, monomotor, são muito mais, muito mais propícios a ter acidente do que um Boeing, do que alguma coisa assim. Ah, mas teve o Boeing que se chocou com o helicóptero. Pô, isso aí não tem nada a ver com o fenômeno natural. Ah, teve esse avião que capotou lá no gelo, né? Canadá. No Canadá. Então, ali naquele dia estava ventando muito e tinha gelo fora da pista. Então, muito provavelmente ali, na hora da descida, deu um vento e jogou um pouco o avião para o lado e a asa bateu no gelo. No momento que a asa bateu no gelo, ele virou. Tem um Ele vídeo, capotou. tem um vídeo dele tombando. Deu uma derrapada, derrapou É, no gelo mesmo e ele acabou provavelmente tomando. isso. Ele deu uma derrapada e bateu a asa e capotou. Agora, esse negócio de inversão dos polos, pô, olha. Aí vem um bando de Zé Ruela da internet falar, que aí ficam lá no Instagram, ficam aqui no Instagram, ficam no TikTok e tal, falando, gente, olha, esperem 3 dias, esperem 3 meses, 3 dias para entrar no avião. Olha, os polos estão se invertendo. Gente, a última inversão de polos foi há 780 mil anos atrás. Primeira coisa, tá? A última inversão que nós tivemos de polo foi 780 mil anos. Ah, isso quer dizer que os polos vão inverter agora? Não. Inversão de polo não é de um dia para o outro, de um ano para o outro. Ela demora milênios para acontecer. E os polos da Terra não estão invertendo. Não há evidência nenhuma disso. A gente vê as evidências passadas na rocha. Nos últimos milhões, acho que se não me engano, são cento e poucos milhões de anos, tiveram 83, só 83 inversões. Tá? Nossa. Então, existem períodos, às vezes, que até inverte em alguns mil anos ou até milhões de anos. Então você não tem como prever isso, e não está se invertendo. Tá? E, mas teve uma última negócio que aconteceu lá chamado evento Lachamps, que foi em 41 mil anos atrás, que pode ter ajudado na extinção dos Neandertais. Isso, por enquanto, é uma hipótese ainda. Mas o evento Lachamps ele não foi uma inversão, ele foi uma excursão muito grande. Que é diferente, excursão o polo faz o tempo todo. Tá? Ele muda de posição o tempo todo. Inversão é quando o norte vira sul, o sul vira norte. Tá? Agora, aí é que eu falo, mas como é que eu vou saber isso? Isso aí é uma coisa muito técnica, eu não sei. Então vamos pensar para o leigo, é só botar um pouquinho a cabeça para pensar. Tá? Se o avião fosse afetado pelo campo eletromagnético da Terra, não ia cair um e nem dois. Ia cair 280 mil. Vocês viram isso? Inclusive as aves, né? As aves não são guiadas pelo campo magnético. Então, as aves elas têm íons, muitas dessas aves migratórias, elas têm íons que se adequam ao campo. Elas podiam se perder no mar, não iam de repente cair, sei lá. O avião poderia ser, o avião tem a coisa com os polos, tal, o polo magnético controla o avião. É mentira, também não controla o avião não, tá? O avião não precisa do campo magnético da Terra para se orientar. Então, isso aí vocês podem muito bem ir lá ver no canal do Lito. Né? Sim. E aí o que acontece? Quando o avião está voando, se fosse algo realmente relacionado a um fenômeno global, olha, lá, ó, o polo está invertendo. Teria avião caindo toda hora, cara. Não decolaria mais avião. O marido já pegou 2 voos durante esse período, tá tudo bem. Aliás, ele voltou ontem do Rio. E não, tá tudo certo, não teve nem problema, graças a A Deus. primeira vez quando o pessoal foi falar isso, olha, o polo está invertendo, os aviões estão caindo. Eu falei, caceta, caíram, vamos lá, 5 aviões aqui no Brasil em janeiro. Foi um número absurdo, né, de queda de avião. 5 aviões. Aí falaram que pode ter sido o negócio dos polos. 280 mil voos por dia.
Se é algo do fenômeno global, cairiam todos, não só um, tá? É isso. Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Manda na caixinha de pergunta aqui. Se vocês estão gostando, manda aqui um coraçãozinho, um foguinho, um senzinho aí. Tem vários iconezinhos para vocês mandarem, né? Eu queria que você comentasse agora, Thiago, a respeito, que eu vi lá no teu perfil, que a gente até tinha trocado mensagem, daquela nuvem gigante lá em Sorocaba, que o pessoal ficou falando, ninguém sabia direito o que que era, e falaram que estava tendo tornados no Brasil, aí o pessoal já ficou assim desesperado. Se você quiser falar um pouquinho, eu sei que você já explicou lá no teu canal, mas se quiser resumir um pouquinho do que é aquele fenômeno que aconteceu, eu não lembro que dia que foi, mas foi agora, acho que foi final de janeiro, né? Isso, foi aquela nuvem, tá? É uma supercélula, tá? Que é chamado de mesociclone. Não é um ciclone. O ciclone em si é um fenômeno, por exemplo, que tem centenas de quilômetros. Tá? É um sistema muito grande. Agora, quando nós estamos falando de tornado é muito pequenininho. Tornados são alguns metros só de diâmetro e tal, e ele roda muito rápido, aparece e some rápido. Daí ele desce. E aquilo ali não, aquilo ali é uma nuvem ascendente. Só que ele é muito baixa. Ela tem uma parte muito baixa que é justamente falado nesse mesociclone, mas não tem nada de incomum, é somente uma nuvem de tempestade. Uma cúmulo nimbus, vamos dizer assim, metida besta. Tá muito grande, deslocamento vertical muito grande e nuvem de tempestade. Nada de diferente. Mas o pessoal, aí, quando vê uma coisa diferente, né, a mídia adora fazer um. O É, o pessoal também, pessoal, às vezes alguns. o pessoal pega até imagens que nem é do Brasil e fica dizendo que foi aqui, inventa umas histórias, quando cai chuva, assim, o pessoal inventa, e o pessoal não, eu vejo assim, as pessoas, elas entram em desespero com certas notícias, inclusive a gente vai entrar num outro assunto polêmico agora, do terremoto, Eu e as vou, pessoas eu vou entram em lançar mais um. desespero. Então, as pessoas entram em desespero e elas acabam compartilhando coisas que elas não checam, elas confiam em quem envia, né, falando um pouquinho de fake news, né, então, cuidado de ver a fonte. Então, eu aproveito o gancho para a gente entrar sobre a história do terremoto, né, do falso alerta de terremoto que a gente recebeu, não lembro agora que dia que foi semana passada, foi sexta-feira passada? É, No, eu acho foi. Teve um. Quando é que foi isso? foi dia Teve uns 14, poucos foi dias atrás, sexta-feira. é isso aí. Foi na Isso. madrugada eu lembro que o pessoal falou assim que o sextou começou animado. E eu, na verdade, eu acordei com as pessoas me mandando mensagem, porque vários seguidores mandaram mensagem desesperados do que estava acontecendo. Eu tinha recebido, porque o meu celular ele é Android, só que não apita, não faz nada, né? Chegou ali, eu vi depois só que chegou. A primeira coisa que eu fiz foi ir na janela, olhar a rua, não vi ninguém saindo, eu vi tudo, tá todo mundo dormindo. Se fosse terremoto, todo mundo morria dormindo. Depois, a segunda coisa que eu fui fazer foi ligar a televisão, ver as notícias, inclusive na internet. E aí eu só postei quando eu encontrei uma informação, né, digamos assim, oficial, de uma mídia conhecida, da CNN, onde a CNN relatava que as pessoas, né, tinham recebido, tanto no Rio de Janeiro, parece que teve, acho que em Minas também o pessoal recebeu, não tenho certeza, e que a Defesa Civil já tinha falado que ela não emitiu alerta nenhum e que não lembro agora o lugar lá que mede a questão de terremotos, né, tem o sismógrafo, né, viu que não tinha nenhum registro, então que as pessoas iriam levantar informação. Só que as pessoas não leem a legenda, né? Todas as vezes que eu faço uma postagem, eu escrevo leia a legenda. Aproveita essa chance para falar, pessoal, leia a legenda. Não leia a manchete de uma notícia e saia falando que o pessoal começou, mas isso é fake news. Estava escrito que as pessoas receberam o alerta. A notícia era moradores de São Paulo e Rio de Janeiro, né, recebem alerta de terremoto. Isso aconteceu. Se é falso ou verdadeiro, a gente explica nessa questão na legenda, porque não dá para escrever tudo, né? Eu coloquei da forma que estava a notícia. E aí o pessoal desesperado, muita gente acreditando, e aquela coisa, o pessoal falando, o pessoal fugiu da escola, porque não estudaram. Mas é aquela coisa, cara, 2 horas da manhã, quem é que está raciocinando
para pensar, você recebe um alerta, a primeira coisa que você vai fazer é ficar preocupado, né? Quem não é conhecedor do assunto, a primeira coisa é descobrir o que aconteceu, porque eu não senti tremor nenhum. E ano passado teve um tremor aqui em São Paulo, eu acho que você lembra. Inclusive, eu recebi vídeo de lustre balançando, né? Eu acho que foi efeito de um terremoto no Chile, No se eu não me Chile. engano. Isso, um forte Então, terremoto de 7 no eu não Chile. sei se você, nesse meio tempo, conseguiu informação. Eu vi só que a Google falou que, né, tirou o alerta no Brasil, porque falou que era alguma coisa dentro do Android que detecta e leu errado. Agora eu dou a palavra para você, que eu já falei bastante. Fala você agora sobre Então, isso. eu recebi esse alerta também, fiz até 2 vídeos falando sobre isso. Esse alerta tinha acabado de trabalhar nesse dia, tinha trabalhado até tarde, aí deitei na caminha, aí fui olhar o meu tablet, aí eu vou lá, alerta de terremoto, porque eu tenho software, né, que me dá alerta de terremoto. Aí eu olhei lá, aí eu falei, Rio, São Paulo. Eu abri, aí eu olhei lá, eu falei assim, eu não clico em nada assim que eu recebo, porque pode ser vírus, né? Então, mas eu olhei, aí eu vi lá o que que era. Eu falei, bom, alerta do Google. Tá, aí eu olhei, aí eu vi o local e vi a magnitude, que era 5,5 ali, se não me engano, perto de Taubaté, né? Era no oceano, né? Aí o próprio negócio falou assim, risco de tsunami. Eu falei, mas pra puta, 2 horas da manhã, o risco de tsunami com terremoto de 5. Na hora eu falei, bobagem, deve ter sido foi algum erro, alguma fake. Até falei com a minha mãe, falei, mãe, tu recebeu isso aí? Ah, não, fazer a bobagem que estão enviando aqui. Aí ela leu, você, tá. Porque, olha, primeira coisa, terremoto de 5,5, tá? Para uma cidade grande e tal, só vai sentir dar uma balançadinha e mais nada. Ah, mas foi no mar. Ah, até vai ter tsunami. Não, terremoto de 5,5 não dá tsunami. Tsunami tem que ser um terremoto pelo menos 7, tá? Eu acho que Pela... o que as pessoas aqui veio junto, orientações de Pô, evacuação, né? nossa, era quase assim, né? Saia de casa correndo pro alto, né? Então, ou seja, fuja para as montanhas, só faltou falar isso, É, né? não tinha o que fazer, né? Então, olha, quando eu olhei aquilo, eu falei, que absurdo, cara, que absurdo, que troço ridículo. Mas eu conheço, né, a situação, eu conheço o local, eu conheço a geologia ali da costa do Brasil, então eu falei, não tem como ter isso assim, não. Entendeu? Ainda mais tsunami ali, não vai ter nunca um terremoto nessa magnitude. Aí tá, beleza. Aí eu passou no dia seguinte, tal, já tava aquele alvoroço, né? Eu fiz o vídeo explicando o que poderia ter dado para dar esse alerta, né? Qual foi o erro? Todo celular hoje em dia, tanto Apple quanto Android e tal, a gente consegue fazer aqueles joguinhos, né? Que pega um joguinho, fica virando o celular, tal, o carro, né, vira na pista, bonequinho correndo, tal. O nome desse, quem faz isso é um negócio chamado acelerômetro. E o acelerômetro ele mede pequenas variações de inclinação. E terremoto, tá? Quando ele acontece, ele dá variações de inclinação. E é justamente um acelerômetro que faz o sismógrafo sentir. Só que são acelerômetros muito sensíveis que pegam terremotos, até micro terremotos. Aí o que a Google faz? Cada celular Android no mundo, ele é um pequeno sismógrafo. Então, o que a Google faz? Ela recolhe esses dados de cada celular, de cada localização. Se teve uma variação muito grande nessa questão do acelerômetro, tá? A Google vai emitir um alerta. Pode ser possível terremoto. Entendeu? Então, provavelmente foi um erro na leitura do software, na interpretação de alguma coisa. Foi alguma cagada lá que fizeram. Então, gente, não tem terremoto. E, na verdade, assim, a gente está em cima de uma placa tectônica, né? Numa junta de uma placa, né? Para ter um terremoto. Não, terremotos aqui no Brasil, eles são através de falhas. Tá? As falhas, os terremotos são muito mais leves. Tá? Do que, por exemplo, um terremoto de separação, que também é um terremoto que
pode ser um pouco mais fortes, de placas atritando uma na outra, de placas entrando uma debaixo da outra, como acontece lá, por exemplo, no Irã. O Irã tem terremoto o tempo todo, Nossa, tá? não sabia. Porque é o encontro de 3 placas. Caramba. Né? Ali onde está esse vulcão lá na Grécia, que o pessoal está com medo e tal, se chama, ele também. São 3 placas. É uma roçando, uma separando, uma entrando. Então, ali é um círculo vulcânico gigantesco. Então, você tem muita situação de terremoto. Mas o Brasil, cara, o Brasil, nesse ponto, nós estamos bem tranquilos com relação a terremotos. E Tá? essa questão. Pode falar. Pode até ter um de 5, tá? Mas não vai ser nada destruidor, não. Mas é mais provável que a gente tenha reflexo de algum terremoto que aconteça de algum outro país vizinho do que propriamente um terremoto, Não, né? o terremoto no Brasil tem sempre, tá? A Tem gente não sempre. sente. Só que é muito pequeno, muito pequeno. Para aparecer tem que ser de 2 na escala, mas para a gente sentir 4 para cima, de repente já começa a sentir às vezes um balancinho. Para Tá? cair prédio, qual que tem que ser? 6 para cima e construção bunda. Ruim. Construção que não é preparada, entendeu? Aí 6 para cima já é uma energia muito boa. 7 é muito grande, né? Agora 9, né? 9, aqueles lá, 9 derrubou a usina nuclear de Fukushima. Então aí você vê que é escalonado, né? Sempre, tanto é que cada intensidade do terremoto ele é logarítmico, então ela não sobe, né, um pontinho, ela simplesmente ela é exponencial a energia dela. Então aumenta muito de um grau para outro. Aproveitando que você falou de vulcão, e você até citou lá na Grécia, em Santorini, eu estive lá em Santorini em 2011, eu passei a lua de mel lá, um lugar maravilhoso. Quando eu vi a notícia, eu falei, gente, eu lembrei do Netflix, tem um seriado que é, como é que é? Alguma coisa de, ai, eu esqueci o nome, mas é de uma ilha também lá que o pessoal tá, e aí começa a vir os alertas, vai ter, lá no caso vai entrar em erupção, o vulcão e tal, e aí o pessoal começa a fazer a evacuação. Eu lembrei do seriado. Você tem alguma informação da situação? Porque já tem algumas semanas que estava tendo evacuação dessa ilha, né? Então, ainda está tendo atividade, diminuiu um pouco a questão dos enxames, de enxames de terremotos, tá? Só que os enxames eles estavam um pouco mais acima de Santorini. Era muito próximo de um outro vulcão, tá? Que é submarino, que esse se entrasse em erupção ia ser pior para a região, claro, não para Santorini em si, mas para a região esse outro poderia ser muito pior, porque Santorini ele já teve erupções muito fortes, tá? Mas também já teve erupções fracas. Por exemplo, aquela parte central da ilha é uma cúpula vulcânica, tá? Que foram erupções antigas, foram, né, uma cúpula lá que foi formando. Agora, o outro vulcão que é submarino, se ele explode, ele gera um tsunami. Aí ia pegar a Grécia, a Turquia, Egito não é, acho que é Egito ali, né? Ali Egito e tal, ia pegar aquela região toda ali, aquele tsunami. Aquelas ilhas da Grécia não sofreram pra caramba, né? E existe, olha que interessante, existe uma hipótese, tá? Que a ilha de Santorini, tá? Não sei se é verdade, por isso estou falando como hipótese, que aquele lugar da ilha de Santorini já teve uma civilização lá que presenciou a erupção de um vulcão e a ilha afundou. Caramba. Tá? E muitos estudiosos tal, gostam de falar que a origem do mito de Atlântida é de lá. Interessante, isso eu não conhecia. De uma O hotel que eu civilização fiquei que lá era na afundou. caldeira do vulcão, o pessoal falou lá. A construção é lindíssimo, assim. A gente vai, né? Ninguém falou que ia ter nada, falaram que tem muito tempo que não tem nada, a gente confia. Eu achei que o nome do seriado é Inferno em La Palma. Quem quiser assistir no Netflix, quem gosta, é La muito. Palma É é Ilhas fresco. Canárias, né? Exatamente, é nas Ilhas Canárias. E o nome é esse, Inferno em La Palma. Bem É, legal. Esse foi a do. erupção de 2021, né? Do vulcão do vulcão Cumbre Vieja. Eu cobri esse vulcão quase que 24 horas, que o pessoal falava que ia ter tsunami no Brasil por causa dele, tal. Aí o pessoal ficou louco. O pessoal do Nordeste quase infartando, porque
né? Justamente porque lá em Ilhas Canárias, se tiver um tsunami, pega primeiro o Nordeste, né? Só que eu falava, não, gente, calma, não vai ter tsunami nenhum, tal. Ali não é aquele vulcão, não é daquele, não é tipo explosivo, não vai. Ah, mas pode desabar a ilha. Sim, mas se desabar a ilha, o tsunami de impacto ele é muito mais fraco. Ele é muito mais forte inicialmente em altura, mas ele é muito mais fraco. É porque o Brasil já foi atingido por um grande tsunami, né? Principalmente aquele lá o grande sismo de Lisboa, né? Que aconteceu lá no século XVIII, que um tsunami, um terremoto muito forte, que derrubou boa parte lá de Lisboa, o tsunami que foi lavando, e a onda atingiu também o Brasil do outro lado. Tá? Nossa, esse eu não Só que conhecia. E o que que aconteceu no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro tá, né? nada. Comida do mar. Aconteceu mais lá no Ah, Nordeste, tá. tiveram poucas mortes, acho que 2 ou 3 no máximo lá na época, que eram poucas pessoas também, né? Mas não foram ondas muito grandes, né? Pegaram de surpresa mesmo. Até porque na época não tinha alerta, não tinha nada. Em Lisboa, que foi um grande problema. Quem quiser saber mais aí, é só procurar. O Grande Sismo de Lisboa, né? Foi no século XVIII, se eu não me engano, 1700 e pouco. Agora, o ano certinho eu não sei, Tem mas é o algum Grande Sismo de Lisboa. documentário falando disso? Você sabe de Eu algum? fiz, eu fiz um vídeo falando Ah, sobre isso você no meu fez o canal. vídeo. Tá, Fiz um legal. vídeo, o Grande Sismo de Lisboa, né? É um terremoto, que um tsunami que varreu lá. Aí teve incêndio, porque na época era muito, né, com o negócio de vela, né? Então imagina, um terremoto, depois um desabamento e vela caindo. Nossa. Foi realmente um inferno naquela época lá em Portugal. E quem reconstruiu foi o Marquês de Pombal, na época, né? O cargo, né? O cargo, né? Do Marquês de Pombal. Não era o mesmo Marquês de Pombal da época quando veio para o Brasil, mas tudo bem. Só uma questão de história aí. Maravilha. Vamos comentar um pouquinho sobre as tempestades solares e também que eu vi lá na tua página sobre o buraco 62 vezes maior do que a Terra, que a galera estava em desespero. E o que que isso afeta aqui a gente, principalmente na questão de telecomunicações, toda essa rede, os próprios satélites que estão em volta da Terra. Porque tem, não é só, tem as explosões, aí tem como é que fala que solta? São as explosões, né? Não Explosões sei como é que chama. solares ou erupções solares. Isso, Ela solta literalmente camada do Sol. A camada externa do Sol. Literalmente o Sol ele ejeta material dele, da coroa solar. Né? Então, literalmente ele ejeta, né, o material solar chamado QMEI, né, que é massa coronal. Tá? Então, literalmente ele ejeta aquele material denso, aí ele vem aquela nuvem, aí fala assim, então quer dizer que ele ejeta na direção da Terra? Não, ele ejeta num ponto futuro no espaço, onde a Terra está se movimentando e vai passar no meio. Né? Então é isso que acontece. Então, a mancha está apontada para a Terra, tal. Então essa aí quer dizer que se explodir agora vai nos atingir? Não, nem sempre. Tá? Então, quando a mancha solar ela explode, ela está num ponto futuro que ela lança aquele ponto, aquela massa de ejeção, e a Terra ela tem que estar passando no mesmo instante que aquela massa que está passando. Aí você tem a tempestade solar, né, ou geomagnética, que gera aquelas auroras, tal. E isso sim é problema para telecomunicação, é problema para satélites, tal, principalmente se for muito forte, tá? Se for muito forte, realmente é problema até para geração de energia elétrica. No século XIX, se não me engano, século XIX, houve um evento desse mancha solar chamado evento de Carrington, que Uhum. os telégrafos davam choque, Nossa, tá? Só para você ter uma ideia. Mas nenhum outro evento parecido aconteceu desde então. Tá? Até porque é muito difícil um evento desse tipo acontecer. Agora, o buraco coronal é uma a mancha solar que explode é uma zona de alta atividade. O buraco é uma situação de baixa atividade, tá? Onde que as linhas de campo magnética do Sol estão saindo do Sol e acaba ali ficando o quê? Tendo um vento solar mais forte saindo dali, mas menos denso. Então você tem até tempestade solar na Terra, tá? Você gera alguns campos, algumas auroras, só que muito menos intensa do que uma erupção solar. E fica aquela mancha preta,
né, no Sol, no caso, né, que a gente consegue fotografar, né, justamente por causa da diferença de temperatura. Ah, quer dizer que está frio ali? É mais frio com relação ao entorno, né, porque está saindo o material. Aí o que acontece? O tamanho que se formou ali foi 62 vezes maior do que a Terra. Nossa. E Ah, aí? isso é muito grande? É muito grande, mas só que já tivemos muito maiores. Então, nada para temer. É só para o pessoal gerar engajamento da internet, ficar inventando história, que o pessoal fica. Tudo as pessoas ficam com medo, né? E nem teve, a gente teve episódios de auroras boreais e austrais, né? Que fala quando é aqui no hemisfério sul, que a gente nunca tinha visto, o pessoal, nossa, o que está acontecendo? Aí já veio o pessoal, é o fim dos tempos. Aí É, já. ali foi uma tempestade solar forte, né, de categoria G5, né? Só que só para você ter uma ideia, essa categoria G5, ela é geomagnética 5, ela é muito forte. Mas o evento de Carrington, comparando com essa que teve, ela foi G45. Nossa. Então, esquece. 8 vezes mais forte, nada, 8 não, 9 vezes mais forte. Então, Nada, nada que se preocupar. nada para se preocupar. Galera, vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveita. Tem algum assunto que você acha que é legal a gente trazer aqui, das atualidades, do que aconteceu na última semana, que você está sabendo? Sim, aquele peixinho. Ah, o peixe preto lá que tem uma anteninha. Sim, eu vi esse peixinho. Esqueci de botar na minha pauta aqui o peixinho. Comente sobre esse peixinho, quem é esse peixinho, onde é que ele vive, É, para onde é que ele está indo. o peixe demoníaco, né, que o pessoal fala, né? Que aí mostra a foto, filma aqueles dentões, aquele olho lá, tal, aquela anteninha, né? Então, primeiro aquele peixe é uma fêmea, tá? E só a fêmea daquela espécie que tem antena. Por isso que a gente sabe que é uma espécie de peixe assim. Ele vive em zonas abissais. Aquele peixe ele vive em zonas abissais. E aí fala, pô, a gente nunca viu um peixe desse aqui na subindo, tal, nunca foi visto. Gente, aí o pessoal fica falando, olha, isso aí é um sinal que está acontecendo. É sinal que nós estamos poluindo o oceano. É um sinal que o oceano está aquecendo. É um sinal que Jesus está voltando, que é o final dos tempos, que é o apocalipse. Porra, olha, se cada coisa que acontecesse fosse um sinal, tá? A gente poderia cobrar Jesus, olha só mesmo, tá atrasado. Já aconteceu muita coisa, E não entendeu? chegou. Então calma, gente, calma, não é assim. Esses fenômenos têm explicação. Esse peixe estava doente. E muito provavelmente ele deve ter sido pego por uma corrente ascendente. Ah, mas a gente nunca viu. Alguém tem ideia do tamanho desse peixe? Aliás, as pessoas têm ideia do tamanho que é o oceano, né? É, A gente já exploramos mais o universo, o céu, do que o oceano, né? olha, a pessoa tem ideia do tamanho desse peixe? A fêmea, que é maior, tem 6 centímetros. Nossa, na foto parecia um peixe bem maior, Parecia assim. um tubarão, É, né? então, isso. Então, não, o bicho tem 6 centímetros. É uma porrinha desse tamanho assim. E o Cabe na pessoal quer palma, cabe na palma da mão. Então você vai ver, você conseguiria ver, tá? Um peixe de 6 centímetros, se fosse macho, teria entre 2 e 3 centímetros. Você ia conseguir ver isso com frequência, para saber se isso é normal ou não? com certeza. Então, aquele mergulhador estava na hora certa, no momento certo. E gravou. Agora, isso é normal? Isso é normal? Isso quer dizer que alguma coisa está acontecendo, que vai acontecer uma desgraça tal? Nada a ver. Nada a ver. Tem um outro peixe também, que é o mais comprido também, que apareceu um tempo atrás, que É, falaram que é sinal de tsunami, é. que acho que foi no Japão, né? Também tem muito disso. E não teve tsunami, não teve nada É, disso. acabou não acontecendo nada, né? É isso aí, a gente, Acho que é o acho que a gente conseguiu. peixe do fim do mundo, né? Você não me fala um negócio desse, né? Acho que a gente conseguiu abordar aí os assuntos do momento, o que está acontecendo. Sempre vai ter coisas, né? Então, essa acho que é a nossa terceira live já, né? Que a gente está fazendo todo ano, trazendo aí informações. Espero que o pessoal tenha gostado aí, quem acompanhou. E vai ficar na gravação aqui. Se o Instagram ajudar, a gente salva essa live em Collab. E depois eu vou subir para o YouTube também. Eu vou aproveitar e pedir para você deixar os seus contatos,
as suas redes sociais. Então, onde eu atuo mais é no YouTube, né? O canal Ciência Sem Fronteira, só botar @Ciência Sem Fronteira que você me encontra lá. E aqui no YouTube, né? Thiago Maia Oficial, @underline, No Instagram. @Thiago Maia Oficial, underline. Tá? Então é onde você me encontra mais facilmente. Tá? Mas eu sou mais ativo realmente no YouTube, mas no Instagram também estou sempre produzindo conteúdo. É que no YouTube você consegue trazer mais informação por mais tempo, né? Aqui no Instagram o É, pessoal é tudo muito rápido, não tem muita paciência, e aí você tem que ficar fazendo vídeos muito curtos, fica mais complicado para você explicar coisas que precisam de mais tempo, né? Então o exatamente. YouTube acaba ajudando nisso. Tiago, quero agradecer imensamente mais essa live de informações importantes aqui para a gente tirar dúvidas, tirar esses mitos. E com certeza a gente se vê numa próxima live. Muito obrigada, viu? Quando quiser é só falar. Tá? O Obrigada. E Poliano melhoras sabe aí para que eu estou você. aqui. Obrigado. Se cuida aí. Obrigada. Boa noite, Obrigado. pessoal. Obrigada. Boa Até a noite aí. próxima live. Tchau. Tchau, tchau.